O abalo, a primeira fisgada no véu. O áudio não vazou, ele estrondou. Foi lançado não como vazamento, mas como proclamação através de canais criptografados do Armos, que no momento exato sequestraram as frequências de rádio e as telas dos dispositivos de um raio de 5 km ao redor do Santuário da Visão, a mega igreja de Andrew Colinas, a Igreja Batista Colinas. A voz de Danvor, antes tão controlada e cínica, agora era um fio de angústia e clareza pós-traumática. Ela irrompeu no meio do culto das 19 horas, justo quando Colinas, no palco iluminado com um set de cinema, iniciava sua pregação sobre Cristo, o estrategista celestial que conquista tesouros. Danvor fala: "Eu era um jovem, com um pai redimido. Eu queria Jesus, e Andrew Colinas me ofereceu o diabo com a cara de Cristo." A voz ecoou pelo alto-falante de som surround. Milhares de rostos jovens entusiasmados congelaram. Alguns riram, pensando num steak maldoso, outros franziram a testa confusos. Daniel continuou: "Roubar do sistema para sacrificar na Igreja Batista da Colina era a meta. Mas eu mergulhei na lama do mal. Fiz pactos até com Moloque." A palavra Moloque caiu como um martelo. Era um nome proibido, um demônio dos antigos que não pertencia ao vocabulário da teologia da conquista, ensinada ali. No palco, Andrew Colinas parou de andar. Seu sorriso de 10.000 watts permaneceu fixo, mas seus olhos, capturados em close nas telas gigantes, se contraíram em puro pânico. Foi uma fração de segundos, mas suficiente. O teleprompter estava mostrando o versículo de Lucas 19:13. "Negociai até que eu venha." Mas seu cérebro desligou. Ele sentiu aquele mesmo frio da noite anterior, mas agora multiplicado, público, invasivo. Era o inferno sendo exposto dentro de seu próprio templo. Continua Daniel no vídeo. "Mas o pastor Andrew Colinas sempre me dizia: Cristo também foi ao inferno. Também andou com Maria Madalenas e prostitutas." Aqui a heresia explodiu. A distorção era diabólica em sua genialidade. Andrew Colinas havia pego fragmentos de verdade, o credo que diz desceu ao inferno, a presença de Cristo com os marginalizados, e os costurou numa teologia pervertida. Se Cristo desceu à lama, então estar na lama era sinal de proximidade com ele. Se Cristo andou com uma prostituta, então o passado pecaminoso era uma credencial, não era algo a ser lavado. Era a santificação do pecado estratégico, a canonização de Barrabás. A reação na congregação não foi uniforme. Uma parte, a mais embriagada pelo culto à personalidade, sentiu raiva. "Fake news! É ataque do inimigo mesmo!" alguém gritou. Mas outra parte, maior e mais silenciosa, sentiu um mal-estar profundo. Eram jovens que tinham pais como o pai de Vor, que traziam uma nostalgia inconsciente de um evangelho mais simples. A imagem do diabo com a cara de Cristo atingiu-os como uma revelação pessoal. Eles olharam para o palco e pela primeira vez não viram um herói, mas um espécime. Alguém que havia roubado o rosto do seu senhor. Andrew Colinas tentou recuperar o controle. "Irmãos e irmãs, mais uma vez o sistema, esse Nobu decaído, ele tenta caluniar a obra do Senhor. Irmãos, orem! É uma inteligência artificial maligna forjando vozes." Mas seu tom estava estridente, sua unção evaporada. A presença que ele carregava, uma mistura de carisma mundano e autoritarismo espiritual, rachou naquele momento. O véu dourado de sua igreja foi fisgado. E por um instante todos viram o pano de fundo da miséria espiritual, o vazio por trás do espetáculo. Enquanto isso, na sala de controle, seus técnicos lutavam inutilmente para cortar o áudio. As telas piscavam com o símbolo do olho, da espada e do ramo, a marca dos guardiões, dos fiéis, antes de perderem. Era um ataque espiritual coordenado com precisão militar. Por trás do abalo, a guerra se intensifica. Na cripta da Basílica, Danvor, de joelhos ainda, terminava de gravar. As lágrimas limparam parte da sujeira de sua alma. O general Eliane estava ao seu lado, uma mão firmemente no seu ombro, não em congraçamento, mas em posse. Este homem agora pertencia a outra luta. Os 24 anciões ao redor do mundo sentiram a ruptura no éter espiritual e dobraram suas orações. Era a primeira pedra da muralha de Nobu a cair. O diabo na sala rugiu. Não um rugido audível, mas uma onda de fúria absoluta que fez as chamas das velas se contorcerem e a umidade das paredes escorrerem como o seu suor frio. Seu plano mais belo, corromper a redenção, sequestrar a linhagem da cruz para servir a Moloque, estava sendo desmontado por um ato de confissão genuína.
A arma mais poderosa do inimigo sempre foi a mentira vestida de luz, e Danvor, ao dizer diabo com cara de Cristo, havia nomeado a mentira. E nomes têm poder. Andrew Colinas, em seu gabinete luxuoso após o culto, caótico, tremia. Não era apenas medo de exposição. Era a sensação de que seu poder estava vazando. A fé que ele coletava de seus seguidores, uma energia distorcida, mas real, era seu combustível. E ele sentia essa fé vacilar, contaminada pela dúvida. O ar de fato mudara. Era o vento do Espírito Santo, que antes soprava na cripta, agora varrendo os corredores de seu santuário de vaidade, buscando os corações que ainda podiam responder ao verdadeiro chamado. E no centro de tudo a cruz atual, em Shiló, não a de madeira, mas a de pedra, concreto e almas. Cristo, o general, havia usado o soldado Elian para resgatar um prisioneiro de guerra do campo inimigo, e esse prisioneiro, ao quebrar o silêncio, não começara apenas um processo judicial, começara um êxodo. O primeiro áudio era o início. Danvor, Dimas de Shiló, tinha muito mais para contar. E cada palavra seria uma chave, gerando na fechadura dos portões do inferno que ele ajudara a construir. A queda de Jericó começara, não com as trombetas, mas com uma confissão.